Oi, eu sou o Léo Veres e eu vim aqui responder a pergunta que mais é feita para mim desde que eu comecei a estudar astrologia e atender com astrologia também, que é qual a diferença entre o mapa astral e a revolução solar e qual dos dois eu devo fazer nesse momento da minha vida em que eu me encontro, não sei o que e tal. Tecnicamente falando, mapa astral é todo mapa que faz uso dos recursos astrológicos, tanto para a sua montagem, para a sua representação gráfica, quanto para a sua interpretação. Mas, tirando o astrologuês da jogada, mapa astral, mapa natal, é aquele do seu nascimento, que é comumente explicado como a fotografia dos astros no momento que você nasceu, porque é o momento que você entrou naquela jornada dos astros. Os astros estavam lá andando no universo e de repente você nasceu naquele momento, naquela hora. E o que isso significa você ter nascido naquele momento, naquela hora? O que você vai presenciar daqui para frente? Quais serão as oportunidades e os desafios que você vai ter no seu caminho? Qual vai ser a sua forma de comunicação e de expressão? E com que tipo de pessoa ou grupo de pessoas você vai se relacionar ao longo da vida? Como vai ser a relação com a sua família? Como vai ser a relação com o seu casamento, seus amigos? A forma como você vai manifestar a sua criatividade, a forma como você vai acumular recursos materiais, financeiros, sociais, quais serão as grandes transformações da sua vida, as viagens que você vai fazer, qual é a sua vocação, enfim, é um panorama geral assim da sua vida em que a gente consegue entender mais ou menos se você está indo de acordo com as conformidades do seu mapa astral. Afinal, o mapa, qualquer mapa, serve para você se achar quando você está perdido. É para isso que serve mapa. Que nem um GPS, a gente coloca lá no GPS, quero chegar ao lugar tal. E aí o GPS vai te dizer quais são os caminhos, quais são as direções dentro daquele mapa que você precisa tomar para poder chegar naquele objetivo final que você colocou lá no GPS. E no mapa astral não seria diferente. Na verdade, o mapa astral é exatamente como se fosse um GPS para a gente se encontrar e localizar. Porque se o mapa astral ele fala dos recursos que você tem, as oportunidades que aparecerão para você, os desafios que terão que ser atravessados, a gente consegue montar um padrão de tendências, um padrão de comportamento e a gente percebe se você está lá junto com aquela proposta do seu nascimento, se você vai cumprir a sua missão, se você tem seguido aquilo que o mapa astral tem proposto para você desde o seu nascimento. E tem um plus aí que a astrologia que eu sigo é a astrologia kármica. Então a gente consegue perceber até situações de vidas passadas, quando a gente está falando de asteroides e planetas retrógrados, e quando a gente considera os nodos lunares, norte, sul, e outros pontos que são especificamente para falar do cunho espiritual, de encarnações anteriores, de missão de vida, enfim. Já a revolução solar, ela tem uma proposta um pouco diferente, porque o mapa astral fala de um ciclo só, que começa no seu nascimento e termina com a sua morte. Já a revolução solar considera cada uma das voltas que o Sol dá ao redor da Terra, considerando que a astrologia é geocêntrica. Ou seja, como se a Terra estivesse no meio e todos os planetas estão girando ao redor da Terra. A Revolução Solar, ela começa no seu aniversário e termina no seu aniversário seguinte. E assim a gente consegue perceber um pequeno trecho, um pequeno ciclo dentro de um grande ciclo que é esta encarnação. Ao analisar a Revolução Solar, a gente consegue perceber o que vai ascender em você ao longo desse ano, observando o ascendente e os aspectos que esse ascendente tem, as conversas astrológicas que os planetas têm ali dentro do mapa. A gente consegue perceber o fluxo de pessoas que vai ter na sua vida, as oportunidades naquele ano, os desafios daquele ano específico analisado, como é que vai ser no âmbito do trabalho, no âmbito da família, do relacionamento, mas num curto espaço de tempo de uma duração de um ano, que começou no seu aniversário e termina no próximo. Eu não diria que a Revolução Solar é uma técnica de previsão, mas se dentro do mapa da Revolução tiver alguns posicionamentos de alguns planetas muito específicos e muito claros, a gente consegue inclusive perceber alguns acontecimentos de eventos no futuro que chegarão ao longo desse ano. É muito comum a gente ver, por exemplo, chegada de trabalho ou saída do trabalho, às vezes gravidez, relacionamentos novos, coisas bem do plano material que quando estão muito claros na Revolução Solar a gente consegue perceber sua chegada. O ponto é que tanto o mapa astral quanto a Revolução Solar são mapas. E o mapa ele tem essa função de indicar caminhos. E assim a gente consegue, tanto pelo mapa astral, ao analisar a vida, e a Revolução Solar, ao analisar aquele ano
específico. Montar trajetos e formas de comportamento, ou então decisões que você pode tomar na sua vida, que estarão em congruência com os mapas analisados. Ou seja, a gente consegue tirar o melhor proveito daquelas manifestações na sua vida. A gente já consegue se preparar para os desafios que vão acontecer e já perceber anteriormente as oportunidades que vão aparecer no seu caminho, para que quando elas apareçam na sua frente, você já esteja pronto para abraçá-las, porque você já sabe que é por aí esse caminho. Enfim, essa é uma discussão grande, ainda tem muitos assuntos para tratar sobre a diferença entre o mapa natal e a revolução solar, mas é basicamente essa a diferença, principalmente a de tempo, né, de noção de ciclo. Um é para a vida toda e o outro é para o período de um ano. E tem um OBS. Muitas pessoas fazem a revolução solar mais ou menos próximo do aniversário, porque a gente já começa a se preparar para o ano que começa. Mas eu também gosto muito de fazer a revolução solar no meio do ano, no meio do período analisado, porque assim a gente consegue entender e perceber se a gente está muito distante do que o mapa astral está indicando quanto caminho certo a ser seguido, ou se a gente está direitinho, congruente, consoante aquilo que o mapa astral está indicando como a forma correta e melhor proveitosa para seguir os caminhos da vida e aproveitar as oportunidades e já superar os desafios que a própria vida colocou no caminho para a gente seguir, para a gente superar. Geralmente, na Revolução Solar, a gente não analisa Urano, Netuno e Plutão, só se eles estiverem muito focais, só se estivesse do lado do Sol, do lado da Lua, alguma coisa assim muito importante, porque eles são planetas que não mudam muito de um ano para outro, os graus são mais ou menos os mesmos. Então eles falam muito mais da sociedade como um todo do que do indivíduo. E a Revolução Solar fala do indivíduo, né? Se eles estiverem muito focais, a gente analisa, mas no geral eles não falam, não são muito expressivos, não. Bom, no mais é isso. Acho que eu consegui separar bem as diferenças entre um e outro. Se ainda ficou alguma dúvida entre a diferença de mapa natal e da Revolução Solar, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. E se você quiser marcar a sua consulta de mapa astral ou de Revolução Solar, é só entrar no meu site que está aqui na minha descrição, leoveras.com.br, que lá você consegue marcar, agendar o seu atendimento e entender mais ou menos como é que funciona essa análise na astrologia kármica, que é essa astrologia que eu sigo. Me segue lá no Instagram, porque eu estou sempre falando da astrologia no dia a dia, onde eu trago vídeos mais concisos e complementares a esses que eu coloco aqui no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vejo você no próximo vídeo. Ogum já venceu e tchau!